Fechou. Show! Deu? Deu! Posso dar oi? Pode. Pode. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Vinho Pode. Eu sou a Nicole e hoje eu trouxe uma amiga minha, amiga das antigas, né, Maila? Fazia tempo que a gente não se via, mas essa é a Maila. Uma amiga minha do Garcia, que a gente já é... Tu ainda tá no Garcia, né? Ainda sim. Ainda assim. Eu já saí do Garcia, mas... E eu trouxe a Maila pra gente conversar sobre... Cara, eu acho que é um assunto polêmico, podemos dizer que é meio polêmico? Um pouco sim. É, Uhum. mas ele é delicado e a Maila ela tem uma história bem bacana pra compartilhar com a gente. Que a gente vai falar, então, bariátricas, ansiedade, autoestima, autoimagem. Então tá, vamos começar. Ah, antes de tudo, a Maila chegou bem nervosa, né? Daí eu falei, tá, Maila, vamos beber, vamos beber. Daí ela, tá, só um pouquinho. Daí eu disse, não, mas eu vou te deixar bebendo sozinha, porque eu tô tomando remédio hoje, tô tomando antibiótico. Então a garrafa hoje só vai ficar pra enfeite. Dela, não, Nicole, então eu não vou beber também. Deu, então vamos ficar só nós duas na aguinha hoje, bem conversa de comadre. E aí? E aí, boa noite, né? Já passou um pouquinho o nervosismo? Só um pouquinho, ainda estamos. Tá, então Vamos conversar. Vamos começar lá. Quem que é a Maila? Pois é, a Maila. Então, eu sou a Maila, eu tenho 33 anos, sou mãe do B, de 11, e sou empresária. Eu atuo no ramo de terceirização de mão de obra, em zeladoria e limpeza e conservação. É o mesmo ramo em que a minha mãe atuava e agora é eu que A estou empresa atuando. era da tua mãe, né? Na verdade, faz 8 anos em que eu tenho uma empresa, Aham. mas a minha mãe já teve uma empresa. Ah, Então, entendi. agora Entendi. eu tenho uma empresa que é minha, né? Uhum. Mas graças à vontade dela de não morar no sítio, assim, de ser tantos anos atrás, de ser uma mulher da cidade, assim, né, moderna, vamos dizer assim, de ser alguém que tivesse a própria empresa, de ser alguém que estudasse, de que vencesse na vida na cidade. Então, posso dizer que eu tive esse destino também, né? Bacana. Graças a ela também, sabe? Foi uma inspiração. Foi. Mas a tua família é da onde? A tua mãe é da onde? A Tu minha falou. mãe é de Rio dos Cedros. Tá. Assim, os meus avós são de Rio dos Cedros, ali, assim, né? Onde eu sei, eles têm descendência italiana e são porretos, assim, né? Italiano. Mas são de Rio dos Cedros. Daí eles minha mãe até mora lá hoje em dia, assim. Daí ela não quis ficar lá no sítio, daí ela veio pra abrir uma empresa aqui, é isso. Essa é a ideia. Na verdade, o que acontece? Ela veio pra... Não foi assim, logo de cara, né? Ela veio junto com a irmã dela para elas, primeiramente, eles eram pobres, né? Então, primeiramente, veio para conseguir um emprego. Passou muita necessidade. Não voltava para casa para não dar o braço a torcer pro meu avô, senão meu avô fazia ficar lá, sabe? Então, demorou. Minha mãe foi nesse mesmo ramo, ela trabalhou muito tempo numa empresa terceirizada também. A história da minha mãe ela é muito legal. No entanto que ela trabalhou muitos anos daí como funcionária de uma terceirizada, né? Nesse ramo que a gente está hoje. Daí até que um dia ela recebeu uma ligação de uma licitação, né? Sabe como funciona, né? Sim. Então, e ela desligou porque o patrão dela tinha muitos clientes, não tinha como ela conseguir atender. Daí o patrão dela falou assim, não, você vai retornar essa ligação e se a nossa empresa ganhar essa licitação, você vai abrir uma empresa sua e você vai atender esse cliente que está ligando. E a minha mãe ganhou, no caso, assim, né? O patrão dela ganhou, como não conseguia atender, e foi assim que a história Mas que legal. da minha mãe foi muito legal. Muito... Porque é raro isso acontecer, né? E Ainda mais antigamente, sabe? Hoje os tempos já estão diferentes, mas... Então, assim, eu agradeço, assim, onde eu tô hoje. Eu me descobri profissionalmente, porque eu não tenho essa formação, né? Eu sou nutricionista, né? Então, assim, ó,
Vamos dizer assim que eu sou formada, né? Eu não sou, acho que eu me... Não atua na área. eu não atuo, né? Eu seria se eu atuasse. Eu penso assim, pelo menos, né? Aham, tá certo. Então, sou 11 anos formada e a minha mãe me esperou, porque quando a gente é nova, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Então... Aqui, deu pau no meu bumper. Pode falar. Daí eu engravidei no último ano da faculdade. Oh. E daí foi um pouquinho difícil, mas eu consegui me formar. E daí a minha mãe me esperou. E foi melhor assim, ficar ali tocando a empresa e tudo certo. Então eu trabalhei com ela um período sendo a empresa dela, assim, e daí deu tudo certo. Aqui, eu vou deixar esse hoje. Meu bumperzinho falhou. Tudo bem. Lindo. Mas essa também é a história profissional, não é nem assim faz um pouco de parte, né? Porque querendo ou não, a ansiedade ela faz parte do dia a dia quando a gente trabalha. Antes da gente começar, né? A gente estava conversando aqui em off. Tu comentou bastante sobre a área, o lado da ansiedade está muito ligado ao lado profissional e a tua história, né? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje tu tem o quê, tudo? Só pra gente situar. Ansiedade. Tá, em termos de, assim, em termos de doença, o que eu me trato, vamos dizer assim, o que tá tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem, não se preocupe. Eu me trato de ansiedade e depressão, que no meu caso é hereditário. Eu não sei se... Eu juro que eu não sabia que isso era hereditário. Que tinha a ver, sabe? Assim, o caso da depressão em si tem vários tipos e vem crescendo e vários... Hoje mesmo eu estava pesquisando um pouco para não falar tanta besteira aqui, né? Até porque isso cabe aos médicos falarem mais. Vamos falar, né, que a Mayla não é médica. Isso é um caso da Mayla. Eu não sou médica. Isso é um caso teu, uma história tua. Eu tô trazendo, assim, algumas coisas que eu aprendi com o meu psiquiatra, algumas coisas que eu aprendi com o senhor Google.com e assim, sabe? Então, assim, hoje mesmo eu estava pesquisando, assim, por curiosidade, que 300 milhões de pessoas no Brasil, ou no mundo, agora eu não sei, tem depressão. Então, assim, é bem complicado, assim, sabe? Às vezes você está passando por isso e você não sabe. É muita coisa, enfim. Então, assim, para mim foi fácil o diagnóstico, foi fácil os sintomas, foi fácil tudo que eu passei desde criança, porque eu sabia tudo que a minha avó, até os irmãos, os tios da minha mãe passava, assim, Eu não sei se... Muita gente, talvez, acho que vai assistir, sabe... O que era a Colônia Santana, não sei se tu conhece, era tipo um hospital que tinha em São José, Florianópolis ali, que ele separava algumas pessoas, assim, que não eram bem da cabeça, vamos dizer que eles falavam, ou não estava, assim, de acordo com a sociedade, ou alguma coisa assim, vamos dizer. Então, a minha avó foi uma pessoa que ela foi internada na Colônia Santana, porque ela... Esse é um hospital bem referência? Eu não sei se é um hospital assim, foi muito falado na época, assim, da minha avó. Então, assim, se você falar com pessoas mais velhas, eles vão dizer, não, eu conheço. Eu não sei se era tratado como um hospício, eu não sei se era tratado... Como era tratado, mas assim, eu sei que a minha avó até choque tomou. Então, assim, ela era um pouquinho, assim, mole, assim, sabe? Então, assim, eu sei... Por que eu tô te comentando isso? Porque algum tempo depois ela foi tratada de depressão, mas ela já tinha nessa época. Só que não era diagnosticado. Então, na época da minha mãe, já foi, assim... A minha mãe era uma pessoa que... E a tua mãe hoje também tem depressão? Também, mas assim, tratada. São pessoas, tirando a minha avó, minha mãe é uma pessoa que ela não aceita. Tipo assim, ela não aceita, por exemplo, assim, eu não aceito eu não ter vontade de fazer as coisas. Então, ela foi procurar a saída dela. Entendi. Entendeu? Tipo assim, então, a minha mãe, eu tenho o maior orgulho
de tudo que ela fez na vida, porque ela não aceitou ir pro fundo do poço. Então, assim, ela procurou ajuda. Ela não aceitava ter que tomar a medicação. Então, ela parava com a medicação, ela caía. Daí ela voltava. A minha mãe era daquela depressiva que, além de só chorar e sentir angústia, a minha mãe, ela não queria tomar banho. Ela só se enfiava na cama. Ela falava assim pro meu pai, olha, quando eles eram casados, né? Quando tu me vê rodeando demais com a toalha em cima do ombro, tu me enfia no chuveiro, sabe? Porque ela já estava numa situação em que ela não queria mais tomar banho. Daí até que o médico conversou com ela, dizendo que era para ela tratar a depressão dela e a questão do medicamento como se ela tivesse uma diabetes, que ela precisava daquilo, sabe? Daí ela entendeu que ela precisava daquilo. Porque a medicação, assim, isso é o meu psiquiatra que já me explicou e explicou para minha mãe também. Tem pessoas que voltam a produzir o neurotransmissor ali no cérebro depois de 6 meses. Mas, que é o que o remédio faz, no caso. Que é o que o remédio faz. Assim, ó. O exercício físico, um exemplo. Por que você se exercita? Porque dá uma coisa boa no cérebro, né? Tipo assim, que é isso ali. Eu vou explicar de uma forma bem leiga. A gente se exercita. Por que a gente come? Dá aquela sensação boa no cérebro. Por que a gente faz... a gente tem uma crença, a gente faz uma oração, porque a gente se sente em paz. Dá uma coisa boa no cérebro. Por que a gente tem afeto com os nossos filhos, nossos pais, nosso namorado, nosso marido? Porque dá uma coisa boa no cérebro. Eu acredito que tudo isso são neurotransmissores, essa comunicação entre os neurônios. E quando a gente tem depressão, existe uma falha nessa comunicação. É uma falha. Que eu acho que é isso que o remédio faz. Ele volta a fazer com que os neurônios se comuniquem melhor. É mais ou menos isso. Só que quem não tem depressão, o cérebro se comunica bem. E quem tem depressão não se comunica. Só que, tipo assim, uma morte na família, um divórcio, uma perda de um filho, alguma coisa ruim, pode fazer com que haja essa falha nessa comunicação. Então, tipo, você tem que tomar o remédio por pouco tempo e volta a funcionar. Ou tem pessoas que não precisam do remédio, só se exercitar, comer melhor, dormir melhor, que volta. E tem pessoas que não voltam. Infelizmente, o meu caso e o da minha mãe, eu não sei se é para sempre, se não é. Eu já tentei, mas... Parar de tomar remédio. Parar de tomar. Só que eu caio, tipo assim, eu caio e eu não aceito isso. Eu fico muito mal, as minhas crises são muito ruins. E assim, é muito ruim, é físico, tu entende que é físico, assim, o que acontece. Eu não quero também, eu não quero chegar num assunto em que tu se sinta mal, né? Então, esse caso eu vá perguntar, porque realmente é curiosidade, né? Chega assim de ficar fundo de poço, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Exatamente. É bem isso. É bem isso. E não é... E é físico... Tem muita gente que fala, não, depressão é porque depressão é bobista, depressão não existe, depressão existe. É uma falha, no caso. Existe muito, assim, ó, eu acredito muito porque eu vivi na pele, assim, e eu não sei se eu não aceito tá bem, assim, que eu procurei ajuda porque a minha mãe foi meu exemplo, eu não sei, ou porque ela sempre falou assim, ó, Marlo, a minha mãe sempre falou isso, a vida é difícil, então você tem que estar bem para encarar a vida, então, por isso que eu, sei lá, que eu sempre procuro estar bem, então, assim, ó, e a minha ansiedade, eu sinto que eu tenho mais ansiedade do que depressão. Só que a depressão é muito ruim. Por exemplo, assim, é muito ruim assim, você se sentir angústia, você não ter perspectiva, você ter medo de tudo, medo, assim, umas coisas fora do comum. Assim, eu olhava para meus pais e começava a chorar. Do nada. Porque logo eles iam morrer. Do nada, sim. Do nada, às vezes sabe? Eu tinha que me ausentar porque ir para outro lugar porque eles iam morrer, eles nem sabiam por que eu tava chorando. Para, né? Você
Pensar isso do E assim, nada. teus pais estão ativos, estão bem, Claro, nada de errado. É sem motivo. Sem A depressão é algo sem motivo. Assim, aparente, né? Ela pode vir por alguma coisa, como eu falei ali, né? Assim, por uma morte, alguma coisa e tal, mas ela pode vir sem motivo. Assim, geralmente as angústias vêm sem motivo. A ansiedade ela pode vir por gatilhos. Só assim, ela desencadeia por gatilhos, mas ela vem sem motivo, assim. Tá. Não sei explicar muito bem. Deixa eu te perguntar, tem uma meta, sei lá, na tua empresa. Vocês traçam metas, estratégias, planos de negócio, sei lá. Ou até metas de vida. Ah, eu quero comprar um carro. Quero comprar um apartamento. Existe esse tipo de ansiedade? Ah, não tô conseguindo. Como é que eu vou fazer? Ai, socorro. Como que é nessas situações? Isso acaba comigo. Assim, ó, eu vejo que tem, assim, ó, eu trabalho 11 anos nisso que eu trabalho. E ainda me vejo, assim, às vezes, tendo que, assim, ó, eu me apego muito em Deus, eu falo muito com Ele, meu Deus, me faz esse problema ser pequeno, porque faz 11 anos que eu faço isso, faço aquilo, não é um bicho de 7 cabeças, eu ainda me vejo fazendo isso. Mas eu vejo, olhando para outras profissões, de amigos, por exemplo, aqueles que só recebem se vendem, um exemplo. Eu penso assim, não, gente, não, isso não é para mim. Eu ia ficar doente, tipo assim, de saber que eu não ia ter ali o salário, certinho. o pão na minha mesa se eu não vendesse. E tem gente que é motivado por isso. Eu sou uma delas. Pois é. Eu não, assim, ó, não, comigo não funciona. Assim, ó, esse negócio ia me gerar ansiedade de saber que, sabe, eu sou talvez eu goste da zona de conforto. Tu É o que entende? eu ia dizer, tem gente que realmente gosta, né, de saber todos os dias o que fazer no outro dia, né, de não lidar, não fazer a vida sempre uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Não, eu acho que eu prefiro assim, Ter a certeza das a coisas, certeza né? das coisas. Talvez seja da ansiedade, talvez seja um pouco do meu signo. Eu sou capricorniana, só que também dizem que gosto de dinheiro, gosto. Mas eu gosto mais da certeza do que do dinheiro, não sei, tá? Tu é mais realmente da zona de conforto, tu é uma pessoa mais confortável, né, de aceitar, assim, do que viver no risco. Não gosto do risco. Isso me deixa assim, ó, assim, nossa. E eu gosto de saber disso porque, pra mim, Nicole, eu lido a vida como uma aventura, sabe? Já tive uma loja, já abri outro negócio, abri o podcast, criei o podcast, agora eu tô abrindo outra empresa, e pra mim é isso, se me deixar enfiada no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa todos os dias, aí sim que eu surto. Eu fico, meu Deus, como assim? Eu tô fazendo isso aqui de novo. Ai, que absurdo. Pois é, as pessoas são... Isso, e assim, ó, é interessante porque vamos lá, uma coisa minha. Quando eu escuto realmente, as pessoas perguntam, até a Tico Lobby, ela veio aqui e eu perguntei isso pra ela. Porque ela também é assim, a gente vive em constante mudança, a gente gosta disso. E eu perguntei pra ela, se te deixar fazendo, né, a mesma coisa todo dia, ela disse, não, eu vou enlouquecer. E pra gente é normal ser assim, sabe? Viver sempre em uma constante mudança e nunca fazer a mesma coisa. E às vezes eu demoro para aceitar que existem pessoas, isso bem real. Eu demoro a aceitar que existem pessoas que gostam de viver na zona do conforto. E tu falando isso é para eu, porra, Nicole, cala a boca, sabe? Entenda, aceita isso, porque as pessoas realmente são diferentes uma da outra. Eu vou te confessar uma coisa que, assim, ó, muito de mim, assim, ó. Eu sou tão da zona de conforto e eu sou tão de baixo risco que eu sou assim, ó, e eu deixo um pouco de viver igual as outras pessoas. Por exemplo, assim, eu gosto de viajar, eu acho bonito, assim, o Rio de Janeiro. Eu vou viajar pro Rio de Janeiro agora esse mês, legal.
Ai, eu já tô me martirizando. Não que eu tenha medo de avião, mas ai, meu Deus, se fosse aqui do lado seria melhor. Que... Gente, tem gente que vai de carro para São Paulo, jamais iria. Eu não fui nem... Acredito que eu não fui nem para Serra ainda. Tem 33 anos que eu nem fui para Serra. Porque as pessoas vão de carro, não vou. Mas daí o problema nisso, vamos usar isso como exemplo. Tu falou, não é medo de avião. Mas o que seria? Porque no fundo, tu me fala, sabe, as pessoas vão de carro até São Paulo, por que eu não vou? O que acontece daí? Sabe? Aquela. Rola o pensamento. Baixo risco, não sei, eu não sei. Eu não sei. Só falta, sabe, aquela. Só falta a atitude do tipo, não, beleza, tem gente que vai pra São Paulo, então eu também vou. Beleza, então eu vou. Sabe? Vamos botar as coisas no carro e vamos. Não. Eu vou dizer que a minha vida, eu fui num negócio de mulheres que teve ali esses dias. Que eu falei que o meu lema de vida é tá com medo, vai com medo mesmo, porque é o que eu venho fazendo muito tempo, porque toda a vida tem que ser muito certo e eu penso muito no risco e eu penso, não, eu tenho que ir porque senão o medo vai me travar toda a vida, tem que ser tudo muito certo para mim, tudo, e isso eu muitas vezes eu deixo de fazer as coisas, eu penso, vai, o avião não vai cair, eu penso, não, vai, vamos, mas assim, e outras pessoas, não, vamos, fazem muita coisa de muito risco e eu me martirizo por quê? Porque eu olho as outras pessoas, não, eu tenho que pelo menos viver 10% do que elas vivem, né? Vamos. Tipo, sabe? Enfim, eu acho que é um pouco do medo mesmo. Acho que pensando muito no risco, não, sabe? Eu não penso muito. As pessoas não pensam, por isso que elas vão. Tu entende? Assim, não que eu vivo uma vida sem pensar e não pensar nos riscos que vão acontecer amanhã. Não é isso. Mas eu prefiro viver no risco do que não viver realmente, sabe? E isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, por exemplo. Eu prefiro sempre estar com medo e fazendo as coisas, porque eu sei que o sentimento de conseguir, de conquista, é muito mais legal do que, pra mim, o sentimento do medo, sabe? Então, quando eu tô com alguns projetos, beleza, tô com esses projetos. Meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que isso querendo ou não, é o medo, né? Medo das coisas. Mas o fato de dar certo depois, pra mim, dá muito mais tesão do que viver de medo. Ai, poxa, é melhor ter arriscado do que não ter feito nunca. Né? Então... Vou tentar levar isso pra mim. Não, mas a questão, eu acho, é questão de pessoas, né? Questão de pessoas, de como elas agem. E realmente, se tem a ver com a ansiedade, com o fato de ter depressão, faz todo sentido, sabe? Eu acho que tem muito a ver. Assim, apesar do... Porque eu acho que sempre vai ficar aquele negócio na cabeça. E se? E se isso? E se aquilo? E se não? E se acontecer? Sabe? Acho que tem muito disso. Tem muito a ver, assim, porque você pode fazer o tratamento que for, assim, pra amenizar, pra tudo, né? Daí tem todo um conjunto que tem que ser feito, né? A questão da fé, do exercício, da alimentação, tem tudo, assim, sabe? Por exemplo, alimentação, eu procuro excluir cafeína, eu tomo café descafeinado ou misturado. Tem que sempre ter uns cuidados, assim. Como que é a tua assim. rotina? Assim, não é nada, como é que eu posso dizer assim, nada exemplar, vamos dizer assim. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, o que me deixa feliz é o trabalho. Eu gosto de estar lá na empresa. Uhum. Eu gosto. Só que eu ainda não consegui, e eu espero conseguir colocar o exercício na minha rotina. Eu tenho que conseguir. Uhum. Meu médico briga muito comigo. Eu preciso conseguir isso. Então, a minha alimentação, assim, metade do mês é boa e metade é um desastre. Como todo mundo. Porque a TPM é um desastre.
E a Betinha falou que existe a TPM, que metade, a Beta Osterman Nutri, ela falou, Nicole, existe. Metade do mês a gente fica lá embaixo, a gente não produz, a gente não tem nada. E na outra metade do mês a gente é super produtivo. Existe muito, existe. Hoje eu ainda estava conversando com a minha mãe sobre isso. E eu falei, mãe, que engraçado que às vezes me parece que o remédio em si, ele perde um pouquinho do efeito na TPM. Por quê? Porque o que acontece? A minha mãe na gestação, na minha gestação, né, no caso, quando ela engravidou de mim, ela já se tratava e ela ficou extremamente depressiva, extremamente. Então, eu não sei se é ali que passa... Durante a gestação. Durante a gestação. Ela ficou muito. A pressão... Além da pressão dela... Ela teve depressão pós-parto? Isso eu não perguntei. Eu acho que não, porque ela voltou a trabalhar com 5 dias, a empresa era em casa. Então... Então, acho que não. Sabe, isso eu puxei dela, assim, a gente gosta de trabalhar, então acho que não, tá? Acho que foi durante ali. Mas ela teve todo o período de pressão alta e depressão também. Uhum. Então, ela falou assim, os hormônios, eles mexem muito, assim, sabe? Então, é isso, assim, a questão hormonal com a depressão tem muito a ver, eu também tive. Minha gravidez foi bem complicada. Tu teve depressão? Eu acho que... Na gravidez? Na gravidez eu tive. Tive bem complicado, assim, a impressão que dá é que tá desligado esse microfone. Mas não tá, né? Não, tá tudo certo. E eu acredito, assim, foi um pouquinho difícil, assim, o meu pós-parto, mas não fui diagnosticada com depressão, mas eu não sei. Porque agora tu falou, me deu um clique. Pode falar. Será? Não, ó. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Que a impressão, assim, que dá... Ah, não, agora vamos conferir. Vai. Porque no caso ali, eu recebi a sugestão de parar com a medicação da minha gravidez, né? Na gravidez do Bernardo, ali, quando eu engravidei dele. E não fui atrás do meu psiquiatra. E não sei o que aconteceu. Então, foi bem ruim. Bem ruim. Hoje, tu vai no psiquiatra normal. É psicólogo, psiquiatra? Eu vou no psiquiatra... Assim, ó, o que acontece? Até onde eu entendo, tá? O psiquiatra, ele te escuta porque ele precisa te avaliar para poder te medicar. Uhum. No meu caso, ele já é meu psiquiatra, acho que muitos anos. E a psicóloga, ela é para fazer a terapia em você, entendeu? Só que ela não medica, até onde eu sei. Entendi. Então, quem vai medicar é... Só que assim, ó, pelo que eu entendo, a psicóloga, se ela vê necessidade, ela vai te encaminhar, né? Se ela vê a necessidade, assim... Tá. Eu acho que essa... E a terapia, até onde eu sei... Ô, Marley, como é que era a tua infância? A minha infância... Porque, tipo assim, ó, a gente se conheceu, sei lá, com 10 anos? 10 anos, será? Por ali. Por ali. 10, 12 pré-adolescência anos. ali. E, meu, eu nunca soube que tu tinha nada. Porque tu sempre foi a mais engraçada, a mais palhaça, a mais ativa, a que corria. Mas ninguém sabe até hoje. Pois é, ó. É porque, assim, ó... Então, como que era? Porque naquela fase ali, a nossa fase, olha que a gente aprontou, né? Mas... Assim, tu tinha ali? Não lembro. Desde a minha infância até hoje, eu tenho isso. Eu não gosto de... apesar de falar bastante, eu não gosto de expor as minhas fraquezas. Uhum. Eu não gosto disso. Então, assim, ó, eu até exponho, mas é pontual, é para pessoas pontuais. Então, assim... Mesmo naquela época, eu não iria falar. Então, assim... Quando que foi a primeira vez que tu... Não, beleza, eu tenho isso, vou tratar. Começou ali... Olha, eu já era adulta. Porque o que acontece? Eu já tinha ansiedade, a minha mãe já notava que eu tinha ansiedade. Um exemplo. Primeiro dia de aula, eu lembro até hoje, com 7 anos de idade... Primeira série ali, eu passei mal, de dor de barriga, assim, mal, assim, mas assim, uma que meu coração já batia diferente, eu sentia, assim, daí
bate diferente, daí tu respira um pouquinho mais pesado e dor de barriga, tá, ok. Não, tá bom, é uma criança normal, tá ansiosa pro primeiro dia de aula. Mas a minha mãe falava, filha, não precisa pra tanto. E outra, eu não era obesa ainda, mas eu era maior do que as outras crianças. Então, tipo assim, tava na primeira série, mas parecia que eu tava na terceira, mas eu não era obesa, eu só era grande. Assim, tipo, mais alto, né? É tipo, filha, não é pra tanto. Calma, é o primeiro dia, mas tá bom, né? Só que eu tinha uma ansiedade pra comer. Tipo assim, não, já tá pronto? Ali na comida. Já tá pronto? Aí ia no aniversário, mãe, não cantaram parabéns ainda. Tinha isso. Isso durou um tempo, assim. Aí tinha essa ansiedade. Daí, tá. Daí fui crescendo, assim, daí foi ali. Eu lembro, assim, dos meus 10, 11 anos. E daí eu fui engordando. Porque eu acredito que foi depois da primeira menstruação ali, que daí o corpo da menina vai mudando e tal. E eu tinha isso assim, eu sofria internamente, assim, porque eu me achava feia, claro que eu me achava feia. Tipo assim, era uma época em que não tinha roupa, né? Não tinha roupa, até a Mônica às vezes brinca comigo, que bom, né, Maila? Não precisa mais andar de leg e camiseta, né? Hoje a moda tá ampliada, sabe? Porque por muito tempo era leg e camiseta, não tinha. Eu tenho uma coisa em mim que eu desenvolvi com a necessidade, por exemplo, assim, eu gosto de mexer nas minhas roupas. Não importa, eu vou comprar, tem que fazer bainha, eu faço, mando a costureira, tem que diminuir aqui do lado, eu mando, tem que customizar, eu faço, eu mudo, de um vestido eu faço um... E tá tudo bem. Eu tenho isso desde aquela época, sabe? No entanto que... Enfim, eu vou chegar nessa parte da saia. Depois eu volto. Não, pode falar, pode falar. Aí... Enfim, daí eu acabei engordando e até mudei de colégio, daí foi que eu... Foi ali, na sexta série foi com 12, daí que eu mudei no Santos Dumont. Foi ali, eu acho que a gente se conheceu. Porque até então eu estudava num colégio no centro. A gente estudou eu agora não lembro. A gente estudou na mesma sala? Ou tu estudou com a Monique? Tu estudou à tarde? Não. De manhã? De manhã, Eu estudava à tarde. Eu acho que eu estudei nos 2 períodos. Ou depois eu me encontrei. Eu não sei lembro. Quanto tempo. Eu sinto que eu tenho, às vezes, um branco daquela fase, sabe? Tipo, eu não lembro se a gente estudou juntos. Eu acho que eu só estudei à tarde, né? E na época da área, a gente se conheceu, da área 52. Foi, sei lá. Enfim, foi um... Do Garcia. Mas eu tinha, assim, infelizmente, eu tinha era sempre uma comparação na minha cabeça, assim, que as minhas amigas eram sempre muito magras mas era uma comparação, assim, que hoje é bom pra mim, assim, hoje eu tô com a minha cabeça em paz, porque a minha comparação, o meu ponto de comparação, eles são mulheres parecidas comigo. Então, hoje eu não tô no meu peso, mas eu tô feliz, porque são mulheres parecidas comigo. Na época de 15 anos, não tinha como. Porque o meu ponto de comparação eram minhas amigas que pesavam 45, 50 quilos. E eu pesava 122 quilos. Naquela época tu pesava tudo isso? Naquela época, porque assim, com 15 aos 17 eu pesava o mesmo peso. E com 17 eu fiz a cirurgia bariátrica. Meu, foi bem nova. Foi nova? Eu tava no terceirão. Nossa, assim, eu achei que tinha sido depois. Talvez, eu não sei como é que é a burocracia hoje em dia, né? Eu falar aqui no podcast que eu operei com 17, todo mundo vai, meu Deus, os planos não... O que acontece? Eu fiz particular, é bom falar isso, né? E o médico na época achou bom operar com 17, porque eu era uma adolescente com corpo de mulher, sei lá, o que ele pensou, e que poderia ter uma melhor qualidade de vida dali pra frente. É porque existe um processo, né? Existe não que seja uma autorização, ou é uma autorização? A minha mãe teve que assinar, e particular eu não sei. Se foi particular, aliás, foi particular, mas eu não sei se isso
agiliza as coisas, entendeu? Se fosse pelo plano, talvez não autorizaria. Isso é uma conclusão da minha cabeça. Então, Pode ser. né? Porque eu sei que... É que hoje eu escuto as pessoas falando, não, eu vou fazer a bariátrica, mas eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso estar com tantos pesos, eu preciso estar fazendo 1 mês de não sei o quê, tem todo assim, ó, um processo. Até é bom comentar sobre isso. Eu não sei até onde que é real, eu não sei se é verdade, não sei. Mas eu escuto, são coisas que eu escuto, assim. A minha mãe era uma empresária. Hoje é cobrado muito das mães que elas cuidem do peso do filho e coisa, assim como a minha mãe era cobrado há 25 anos atrás, já, sei lá, vamos dizer assim, um exemplo. 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a engordar. Eu não cobro minha mãe, jamais vou cobrar. Porque, cara, ela fez o que ela poderia. Então, ela me levou a vários endócrinos. Nutricionista não era tão comum como é hoje. Então, eu lembro de várias consultas, eu lembro de vários cardápios de gaveta que eu tive que seguir. Eu lembro até da minha tia indo morar comigo. Foi ótimo. Naquela época, eu consegui perder um tanto de peso e depois voltou tudo. Para poder me ajudar, sabe? Naquela época tu ainda não era diagnosticada com depressão nem nada. Não, assim... Era simplesmente tipo uma adolescente comendo à toa. Sim. De repente. Tipo assim, eu tinha uma vez ou outra, assim, umas crises, eu sentia um certo cansaço, assim, mas não... Mas não era levado a sério, não era algo... Não era assim, sabe? Eu não tinha, assim... Talvez não era aberta com a minha mãe, assim, pra dizer o que eu sentia, o que eu não sentia, assim, sabe? É muito camuflado, é muito confundido, assim, o que um pré-adolescente sente com uma criança, sabe? É muito complicado também tratar alguém de 13, 14 anos de depressão e coisa. E é como tu falou, eu sempre fui muito feliz. Eu sempre fui muito engraçada, muito assim, pros outros. É por isso que eu digo, realmente, se tu já tinha naquela época, tu sabia esconder muito bem. Porque, cara, quantas festas a gente fez na sua casa? Tu pulava, tu era extremamente energética, corria. A gente na fase de bike, a gente fazia um monte de coisa. E eu nunca vi esse lado, sabe? Talvez, tu me puxando assim ao passado, talvez o que desencadeou, porque assim, ó, o que me deixava muito triste era que eu queria namorar. Eu queria namorar e eu não tinha um namorado, entendeu? Eu não tinha um ficante, eu não tinha assim, ó, e todo mundo quer namorar, entendeu? Querendo ou não, tipo assim, a gente era precoce, né? Sim. Uns 13, 14 anos a gente queria, né, um ficante, um negócio. Sim. E eu me sentia muito feia. E eu era mesmo. E não é que eu era assim, ó. Eu tava cansada de escutar, tipo assim, ó, ai, o rosto bonito, ai, se emagrecesse. Ai, eu tenho um rosto tão bonito se emagrecesse. E eu acho que isso foi me afundando, foi me afundando. Então, assim, talvez, de tanto escutar isso, e o fato de não conseguir o que eu queria, que era um namoradinho, um negócio, e aquilo foi me afundando. Talvez foi ali que começou. Talvez alguns bullying, eu não sei, aquilo foi me afundando, e talvez ali que começou, entende? Vamos lá. Adolescência, cara. Tu não sabe o que tu quer. Talvez ali que tu começa ali é um divisor de águas para saber o que tu quer. Porque daí ali eu comecei a meio que incomodar minha mãe o que eu quero. Por quê? Porque ela me conta que daí ela assistiu no Jô Soares a questão da cirurgia. Então, até então eu não sabia o que eu queria da minha vida ou o quê. Até tinha, de tantos outros encher o saco, antes disso a gente ia no médico, falava e tal a questão, porque ela via, né? Vinha engordando e tal. Minha tia sempre foi bem saudável e vinha dando os toques pra ela e tal. Então, mas enfim, daí com 17 anos a minha mãe achou que essa era a solução, entendeu? Porque como é que vai fazer? Vai dar Sibutramina? Uma pessoa de 17? Vai dar o que vai dar? Se hoje em dia já tem, não sabe, já é difícil hoje em dia e tal. Daí eu fiz. Mas tu se sentia bulinada na escola? Na escola, não.
Na escola, não. Porque eu ia dizer, a gente era de uma turma bem... Não posso dizer, porque não. Eu não lembro. Eu lembro de ser bulinada. Por exemplo, o Marcos, vamos botar nomes. O Marcos, ele vinha, é nariguda, sabe? Coisas assim, mas coisa de moleque da escola. Mas eu nunca me senti que nem hoje em dia. Hoje o bullying, ele tá muito ativo, né? E assim, a gente escuta muitos adolescentes, pré-adolescentes, tirando a vida por N motivos, né? A comparação, é depressão, é precoce, é redes sociais. Tu imagina se na nossa época, naquela fase, tivesse redes sociais, né? A gente não tinha também. A gente não tirava fotos o tempo inteiro, né? Do nada que, com 15, 16 lá, que a gente tava com o celular, mas ainda nem tirava fotos, né? Não era uma coisa assim, tão forte que nem hoje. Mas... Então, assim, eu não lembro da gente fazendo bullying ou Acho até que questão do grupo, questão de geral, assim, na escola em si, a gente sabe? fazia com a gente mesmo. A Se gente alguém zoava. falasse, Eu lembro que a gente era muito aberto, sabe? a gente fazia com a gente mesmo e beijava o outro depois pra pedir desculpa, sei lá, não sei, era era brincadeira, assim. Mas esse negócio de namoradinho e de ter um menino querendo a gente, gostando da gente, eu acho que é bem mais forte, sabe? Era muito, assim, era uma coisa assim que eu. Assim, ó, é bem engraçado, é meio particular, mas enfim. Que eu lembro que isso é uma lembrança que eu tenho, assim, que foi uma das marcas que eu tenho da minha fé, assim, que eu pedia para Deus, assim, tipo, por quê? Porque daí começou a nossa adolescência ali dos 15, 16 e tipo assim, uma já tinha namorado, não tinha dado certo, já tinha o segundo namorado, já tinha ficou com outro, coisa. E eu ali falava assim, meu Deus, eu só quero um. Eu só quero um, eu não quero. Eu pensava assim, eu não quero fazer sucesso, eu só quero um e eu não tenho nenhum meu. Ali eu acho que mexeu muito comigo, sabe? Daí, daí eu acho que foi isso, assim, que, tipo, daí eu tava cansado de escutar que eu era gente boa, mas que era só isso. Daí eu acho que foi isso, assim. E era uma coisa muito da época, assim, sabe? Era, sei lá. Hoje em dia eu sinto, parece, que o padrão tá muito diferente, assim, tá mais aberto, sabe? Hoje tá. Parece que tem mais vertentes, assim. Hoje é a musculosa, a magricela, a mais gordinha, mais. Hoje tá mais tranquilo, assim. Parece, eu não sei. Eu acho que se é a isso. moda, sei lá, vamos chamar de moda. A moda é ser você, sabe? É. Acho que tem isso. E quanto mais. Como posso dizer? Quanto mais sincero você é, o mais único você é, eu acho que mais legal você fica. Né? Do que, imagina, tu colocar todo mundo igual na parede, um do lado do outro, é tudo loiro, tudo magro, tudo... Sabe? Não fica legal, não é bonito. Agora, se tu colocar vários corpos, várias pessoas, morena, preta, branca, amarela, azul, aí sim, cada um tem a sua beleza, e eu acho que é isso que as pessoas estão valorizando hoje. Né? E eu As acho isso extraordinário. Hoje eu acho que tá bem aberto, até a Raíssa, eu vou falando porque eu vou lembrando que a Raíssa Boutique, ela disse, Nicole, quem é que falou, né, que ser magra é legal, é bonita, é padrão, quem é que falou que aquilo ali é? Né? E ela tem bastante disso, ela traz bastante autoestima, que ela tem bastante clientes fortes e que se inspiram nela, porque ela também tem ela lida com esse tipo de problema. E que nem ela disse, todo mundo gosta de comer cerveja e pão. Eu adorei isso quando ela falou. Todo mundo aqui come uma cerveja e um pão. Adorei. Então, ela tem muito razão. Eu dei uma relaxada, assim, né, nessa questão de me cobrar. Hoje eu tava falando pra uma amiga minha ainda que trabalha comigo. Eu falei assim, eu acho que a gente vem com a gente esgota certos assuntos na nossa vida. E a questão do emagrecimento, pra mim, eu já esgotei nessa vida. Se um dia eu tiver que fazer uma dieta por doença, ok, ela ainda vai estar em outro nível, mas para emagrecimento eu esgotei. Eu falei assim, ó, porque eu já acordei e dormi muito tempo da minha vida pensando nisso. Agora eu preciso dar uma relaxada.
Mas é porque, por causa dessa questão mesmo do ser você, eu acho também. Essa questão, assim, de... Sei lá, as pessoas estão muito... É isso. Estão mais relaxadas. Sim, estão mais livres, né? Estão livres, estão... E o que acontece? As pessoas sendo mais livres, elas Vem mais colocam pertinho mais... aqui. Elas Isso. colocam mais conteúdos. E automaticamente influenciam mais as pessoas. E automaticamente isso vai disseminando no mundo. E as pessoas vão relaxando e vão achando mais bonito. Eu vou dar um exemplo bobo. Há 5 anos atrás, não sei se 5, o bonito não era ter peitão de silicone, mas peitão mesmo. Agora o bonito não é, parece que tirar, ou o bonito não é ter nada. Por quê? Porque isso aí tá entre, tá ali nas... Tá disseminando, parece. Tá na internet, tá entre as blogueiras, tá nas pessoas que colocaram e tiraram, entendeu? Tá mostrando pro povo. Então, assim, ó, é isso. Então, eu prefiro que a questão de venda de roupa, tem até, Blumenau tem lojas que fazem isso. Elas colocam as magrinhas, as plus size, as mid size, elas colocam todo tipo de corpo com a mesma peça de roupa. E eu acho isso demais. Eu acho isso muito massa. Porque daí, tipo assim, quer dizer que é isso, que todo mundo pode ser Todos os corpos, todos né? os corpos, porque, meu Deus, a comparação acaba com as pessoas. Tu se compara bastante hoje, assim? Hoje eu sou mais livre. Eu acho que isso que deixou a minha mente mais tranquila, tu entende? Isso me deixou mais feliz. Agora, isso acabou com a minha mente durante muitos anos, tá? Isso acabou... porque eu me perdi ali, da Raíssa, que ela falou ali, todo mundo gosta de comer. Cara, eu já me comparei muitas vezes de ver a pessoa assim, ó, meu Deus, que saco. Ela tá comendo o que eu queria estar comendo, e porque ela pode e eu não posso. Ou de a gente ir numa festa porque eu tinha um objetivo a cumprir. Por quê? Porque ela pode comer nessa festa. Só que essa festa é uma quinta-feira. E entre segunda e sexta eu não posso comer. Só que ela é magra, ela pode, eu não posso. Então, assim, ó, essa comparação, isso é um saco. Isso acaba com a mente de qualquer um. Então, ela ali, se ela falou isso, ela tem muita razão. É isso, sabe? Essa comparação e o ser você, eu acho que é a melhor coisa que o povo poderia ter disseminado, sei lá, se na internet, se no mundo ou que onde colocaram, Estão sabe? tirando essas barreiras, sabe? Esse peso do ombro da gente, Isso. sabe? E colocando pessoas mais normais para fazer as coisas. Eu vou dizer de mim. Quando eu vejo essas blogueiras que usam 46, que usam 48, que é mais ou menos, que é o meu manequim assim que tem, que não tem 45, que não tem 50 quilos, se maquiando, assim, ó, colocando roupa, tipo as roupas, tipo, crop de coisa, eu penso, cara, que massa. Tu entende? Não, a gente pode usar o que quiser, tu entende? Assim, ó, não precisa esconder, não precisa andar de burca. Não precisa não colocar nada. Não, É que, pode mas é que colocar. nem no início ali, quando tu falou, antigamente, pessoas plus size, era só legging e camisa, ou camiseta grandona, ou moletom. Era só isso que existia. Né? Eu acho que agora sim que tá vindo uma moda diversificada, uma moda sexy, uma moda feminina, para todos os corpos, né? Não vamos falar só plus size, assim, mas também para magrinha, gordinha e plus size, etc. E agora sim que tá vindo, né? Até então nunca se existiu. Alguém começou a pensar nisso. Enfim. E precisa finalmente parar os julgamentos para quê? Para também parar as doenças da cabeça, né? E tudo linka, entende? Assim, a partir do momento em que isso se torna mais livre, assim, não seja um peso, isso pode acabar com um grande número de coisas, né? Ô, Maila, e já aconteceu de essas tuas doenças afetarem algum tipo de atitude, sei lá, relacionamento da tua vida, assim? Negativamente? Então, um exemplo que eu vou dar. Hoje eu estava falando com o pai do Bernardo, por exemplo. Eu falei assim, ó.
foi assim, 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 né? Na minha gravidez. Foi. Falei, nossa, só queria te agradecer por tu ter aguentado. Um exemplo, eu falei, né? Sim. Então, assim, ó, o que eu vou dizer? Esses dias eu até falei, isso é um exemplo, assim, eu pensava, porque o que acontece? Muitas coisas eu também não lembro, assim, né? Tem algumas coisas que eu não lembro, mas afeta. Assim, sabe? O meu companheiro, hoje em dia, assim, ele fala, toma teu remedinho, toma, pra te continuar sendo bem querida. Por quê? Porque, querendo ou não, assim, eu fico assim, eu fico muito... Eu já sou italiana, eu falo fico meio grosseira, meio indireta, fico sem paciência. Mas em compensação com isso eu fico muito chorona, meio instável assim também assim, né? Tu não é geminiana mesmo? É um pouco de bipolaridade, com um pouco de ansiedade, com um pouco. E eu vejo assim, ó. E é tão ruim, um exemplo assim, ó, tem situações na minha vida que que eu passo que quando eu tentei ficar sem medicação e a mesma quando eu estava medicada. Um exemplo, filas. Filas de... Filas Tipo, filas de banco. de banco, de Esse supermercado, Tá. de tudo. Eu sinto assim, ó, eu não aguento. A minha frequência cardíaca vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vou começando a suar, coisa, Sério vou começando, isso? ou vou começando a passar mal, ou coisa, tipo assim, ó, ou eu não tenho paciência, ou eu vou começando. Eu já tive uma crise de ansiedade dentro da Cooper, com o meu carrinho cheio, lá na parte das frutas, eu abandonei o carrinho e fui embora. Como Porque que é parecia essa... que, assim, ó, vai começando a. Vai batendo o coração mais forte, vai suando frio, parece que. Tipo assim, parece que a Cooper vai te engolir. Porque o ataque de... não é ataque, ai, como é que é? De ansiedade, crise de ansiedade. Crise de ansiedade. E o de pânico, dizem que é a mesma coisa, crise de pânico, né? Então, é isso, assim, tu não fica, tu não se sente bem, daí Não sente seguro, a tua fica... respiração começa a ficar diferente. Mas é do nada? Ou é algum estalo, algum pensamento que vem na cabeça e do nada começa a dar? Assim, não é que é do nada, é que tu vai começando a sentir, tu vai começando a sentir, tu vai começando a sentir. Tu já sabe assim, não, eu vou, ou agora eu vai ter. Já. Tu já tem uns lances E é assim? tudo da respiração. Quando a respiração começa a ficar diferente. Por quê? Agora eu respiro. Eu consigo respirar, vai até o fundo. Mas, e o que acontece? Existem exercícios que eu acredito que sejam os psicólogos, né? Ensinam a fazer. Por quê? Você tem que desfocar daquilo ali. Porque se você pensar assim, ó, eu tenho que respirar tá. para sair da crise, eu tenho que respirar para sair da crise, você vai cada vez se afundando mais. Então, tem alguns exercícios bem legais que eu faço e funciona assim pro teu cérebro, sei lá, Respirar melhor. se redirecionar, Redirecionar. sabe? Então, só que até eu aprender, eu não tinha aprendido ainda, né? Então, daí eu caía nas crises ainda, assim, sabe? Tem um bem legal que eu vi no TikTok, o TikTok também é cultura, né? De um psicólogo explicando, assim, que quando você tá em crise, assim... Porque antes, quando eu era criança, minha mãe me ensinava a respirar. E muitas vezes dava certo e coisa e tal, mas é porque ela começava a conversar comigo e eu, criança, eu começava a prestar atenção na voz dela, só que eu não sabia que era isso que fazia a minha mente redirecionar o pensamento. Então, eu saía da crise. Pra te ver, eu nem sabia que isso era crise de ansiedade. E nem ela. Ela sabia que eu tava ansiosa, mas ela não sabia que isso era tão grave, né? Aí, agora dizem assim que você tem que parar e pensar assim, escolher um cômodo da casa e escolher tipo de 5 a 10 coisas pra você dizer na sua mente o que tem naquele cômodo. Eu tenho
uma cama com uma colcha vermelha, tem uma cômoda com uma penteadeira, tem, sabe? E desfocando assim, funciona muito, tá? Então, eu só tô falando isso, né? Se alguém tem. Porque tem muita gente que não... isso é importante falar. Tem muita gente que não tem depressão, que só tem ansiedade. E que não tá num nível ainda pra medicação. Que só tá por quê? Porque tá trabalhando demais, porque... É isso, trabalhando demais, tem muita coisa, porque hoje em dia... alguma coisa. Na verdade, o dia a dia das pessoas tá deixando elas ansiosas, né? Tipo, é muito, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filho, a gente quer ir pra academia, tudo, né? A gente tem que limpar a casa. Então, é muita coisa, né? Que tem que dar conta. Então, é normal as pessoas terem, às vezes, pequenas crises. E isso não virar doença. Pode virar, mas pode não virar. Então, é isso, assim, né? É um assunto bem interessante, assim, não é fácil. Só que quando a gente acha o equilíbrio, assim, né, o que fazer para sair da crise, qual medicação tomar, o que não tomar, porque também tem várias, assim, graças a Deus eu achei a medicação certa, eu também não ia aceitar uma medicação que me deixasse... Tem muita gente que toma e fica grog, que fica isso, não. Essa não é a medicação, nem para depressão, nem para nada, assim, existir, claro, né? Casos e casos, doenças e doenças. Mas eu sempre quis algo que me desse qualidade de vida. E outra, eu sempre acredito que... Oh, meu Deus, tô agressiva. A felicidade, ela não é aquela coisa assim, então eu não tomo remédio para ser feliz, não é isso. A felicidade é uma coisa, ela é inconstante, assim, entendeu? Um dia é bom, no dia não é. Então o remédio, ele não deixa feliz. Entendeu? Não é isso. Pra te ter mais momentos felizes, é o que falei. Você vai ter uma crença, vai orar, vai se exercitar, vai se permitir ir num restaurante, comer alguma coisa boa, vai ter afeto com as pessoas que tu gosta. E como que Deus age em tudo isso? Que hoje tu tem uma fé muito grande. Cara, assim, ó, a gente é espelho do que a gente aprende em casa. Eu acredito muito nisso. E a minha mãe, apesar de ela não viver dentro de uma igreja, ela tem um poder muito grande sobre a minha vida. Ela fala muito de Deus. E a gente, talvez por a gente trabalhar uns anos junto, assim, e passar por problemas, ela fala, não, filha, Deus... Ela sempre me ensina, Deus vai mostrar uma saída, e a gente ora e Deus mostra. Então, assim, você tem que crer. O que é a fé? É crer no que você não vê, né? Então, eu vejo, assim, ó, que Deus age sempre. Sempre. Eu vou dar um exemplo que eu vejo muito. A minha cirurgia. Eu tava no terceirão, como eu falei. Tu lembra que tinha as greves? No Santos Dumont, lembra, né? Sim, dos professores. Dos professores. Então, a gente passava dia sem aula, dia com aula. Né? E eu sempre fui boa aluna, assim, né? Então, a minha mãe sempre falou, não, a Mayla vai fazer cirurgia, tá no terceirão, não tem problema. Ela faz a cirurgia, pega o atestado e depois ela se vira pra recuperar. Ela é boa aluna. Nicole, eu operei no primeiro dia da greve. Quando acabou a greve, eu estava boa pra voltar. Foi, tipo assim, a greve durou, acho que naquele ano, 20 dias, eu acho. Então, assim, ó... Foi certinho. Pra mim, Deus preparou tudo. Eu sei que... você não crê... você não. Quem não crê... meu Deus, mas a greve não tem nada a ver, não. Pra mim, Deus preparou tudo. Como eu precisava. Claro que para mim, ou para fulano, para ciclano, mas, meu Deus, os alunos não podem ficar. Eu penso assim, que Deus preparou tudo naquele ano como eu precisava. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa, recém-operada, eu tive uns probleminhas ali no pós e tal, sangramento e tal. Do jeito que eu tava, não comendo coisa, pensar todo dia, eu sou muito responsável, então, tipo assim, ó, pensar todo dia que eu tava perdendo aula, ia ser horrível pra mim.
Então, assim, ó, e eu perguntava, voltou a aula? Voltou a aula? Voltou a aula? E não voltava, daí eu pensei, meu cara, quando eu voltar, eu vou tá boa, quando eu voltar, eu vou tá boa. E eu nem precisava de nota. Então, assim, ó, eu vejo isso, fora todas as outras coisas, assim, não tenho que... De tudo. Eu vejo coisas que talvez se atribuiria a outra coisa, entende? Tipo, se eu vejo na saúde do meu filho, eu vejo nas portas que se abrem nos problemas, eu não sei. Eu não sei explicar. A fé que eu tenho não tem frequenta alguma explicar. igreja? Eu já frequentei. Mas hoje, eu já, tipo assim, ó, não faz muito tempo Sim. que eu fui. Vamos dizer, se faz... Que eu fui com o meu namorado, faz acho que 2 meses. Mas não sou assídua, mas sabe? eu digo, uma pessoa crê numa Eu igreja gosto de ir no- específica, num culto, sabe? Uma coisa assim. Eu gosto de ir na igreja evangélica, então eu gosto da aba, eu gosto de ir no Bola de Neve, eu gosto de ir assim, sabe? Eu sou batizada na igreja evangélica, né? Mas E muda a tua vida, assim? Crer em alguma coisa? muda? Muda muito? Nossa, eu... Meu Deus, eu não me vejo, não consigo. Eu... É a tua fortaleza, no caso. E foi o que me fez começar a namorar com quem eu tô namorando agora também. Foi engraçado, porque não era mais, eu tinha decidido que eu não ia namorar mais ninguém. E a gente tava conversando sobre umas coisas nada a ver. E daí, quando a gente falou de Deus, ele... Não pode! Então foi Deus que te mandou pra mim. Porque eu não queria namorar e... Deus sabe que eu queria alguém que acreditasse e tal. E assim foi... Daí a gente começou a se conhecer melhor, mas assim... E é isso, é mais uma coisa, entende? Mais um Tem gente que testemunho. tem gente que tem academia, tem gente que tem alimentação, tem gente que tem Deus, tem gente que tem trabalho, Tem gente que tem tudo. tem gente que tem tudo. É, Mas eu acho difícil o equilíbrio em tudo, assim. A gente tenta. Pelo menos eu, Nicole, tento, né? Uma vida equilibrada em todas as ramificações da minha vida. Mas uma, às vezes, sempre falha, assim. Não adianta. é. É Acho que é difícil, normal assim. do ser humano, sabe? A gente aceitar falhas. E que nem tu falou, eu também acho difícil eu aceitar as minhas falhas. É uma coisa que eu trabalho isso. Porque eu gosto da perfeição, eu gosto do bem feito, né? E isso é uma coisa que até o Ramon, meu marido, ele fala, não, Nicole, calma, vai dar certo, né? O feito é melhor que bem feito. Essa frase, o feito melhor que bem feito, pra mim, no início, eu levava como uma frase de gente que aceita o menos, sabe? Como assim, o feito é melhor que o bem feito? Não, tem que ser bem feito. Se vai fazer alguma coisa, tem que ser bem feita. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, né? A trabalhar um pouco menos a perfeição das coisas. Porque nem tudo a gente consegue... Nem tudo na vida a gente consegue... como as coisas saem do jeito que a gente quer, né? Porque tem muitas emoções por trás, são pessoas. Mas é autocobrança ou cobrança dos outros também? A autocobrança. Não, eu sou extremamente autocrítica. Meu Deus, tudo eu. Não precisa ninguém estar aqui do meu lado dizendo, Nicole, você tem que fazer isso, aquilo, isso aí falhou, porque eu já vou te levar, às vezes, alguma coisa dizendo, ó, isso aqui tá, eu já sei que tá falhado, sabe? Isso aqui tá ruim. Isso aqui eu vou melhorar. Uma coisa minha. Mas é algo que eu já venho trabalhando, já estou entendendo. Uma coisa que me fez ser um pouco menos autocrítica é ser mãe. Né? Até uma coisa... a paciência eu aprendi a ter sendo mãe. Porque tu tem um bebezinho. Tu É um pouco obrigatório, né? Tu lidar com uma criança... Então, tu vai entender que ele tem sentimentos, ele tem emoção, é outro ser humano, tem coisas que não vai depender de ti, da mãe, né? Porque a criança, ela já vem com a personalidade dela, né? Já vem com tudo dentro dela. Então, eu tive que entender que muitas das coisas não vão ser da maneira como eu quero. E depois que eu tive ela, eu entendi que muitas das coisas ao meu redor não vão ser da maneira como eu vou querer. Né? Porque existem outras pessoas ao redor, existem influências, né? de tudo,
enfim, pessoas, emoções. Quando a gente fala de pessoas, a gente não existe, né, uma coisa certa. Pessoas não são máquinas. Então é por isso. Essa semana ainda eu falei pro meu namorado, falei, por isso que existe pessoas no mundo, pra gente aprender com elas, cara. É pra isso, senão, se não fosse pra gente aprender uma com as outras, não existia. E o ignorante é aquele que não aprende com ninguém. Então, assim, ó, se a gente consegue aprender, que eu acho que é pra isso que a gente dá no mundo, a gente é inteligente. Então, assim, ó, é pra isso, cara. É difícil mudar, qualquer mudança dói, assim, né? Ainda mais. E eu entendo ser autocrítica, assim, é complicado. Também tem um pouco disso. Talvez um pouco mais de cobrança dos outros também. Mas. Ô, Marla, mas vamos falar de coisa boa. Vamos deixar tudo isso. A gente não vai falar de TechPix. Não, mas é uma piada que tem que ser feita. Tem que. Não, mas ó, eu te vejo uma pessoa extremamente feminina, delicada e maravilhosa. Obrigado. Não, é porque desde a época da loja, já de quando eu tive a loja, tu sempre foi, meu Deus, muito gosta de moda, gosta de se vestir bem. Eu acho que tu nunca aceitou isso também, né? Não tem isso? Uma imagem aí, uma mulher maravilhosa por trás? Ou não? Aceitar o quê? Tu diz assim. Que tu é feminina, que tu gosta de se vestir bem, que tu se arruma. Eu não sei, uma vez me falaram que eu não aceito elogio. Sério? Aham, eu acho que foi a Monique que me falou, tá? Vai que saco! Foi ela, tá? Não aceita elogio, a gente fala uma coisa e tu fala uma coisa negativa. Eu acho que foi ela. E eu tenho que trabalhar isso em mim, tá? Isso eu acho que diz muito lá de trás, é verdade? Porque, meu Deus, né? Eu sempre tive extremamente arrumada, extremamente... tá fugindo a palavra, cara. Eu acho que eu tenho que melhorar um pouco ainda mais essa minha autoestima, sei não, lá. Mas eu acho que tá super... Tá, deixa uma pergunta só, pra não fugir, que eu tô com ela engatilhada. Na época que tu fez a bariátrica lá, quantos quilos tu perdeu? Como é que foi ali? Tu tinha quanto? Foi pra quanto? Tá. Eu perdi 55 quilos na época. 55 quilos? Tá. É bom falar sobre isso. Eu cheguei no meu máximo, que foi 67, se eu não me engano. Tu tem quanto de altura? Eu tenho 1,68. Só que o que acontece? É bom, eu gosto de falar da Monique, porque ela é uma das pessoas que mais me conhece. Ela fala até hoje que eu estava um esqueleto que andava. Sério? Porque eu tenho assim, ó, não tem como em mim o IMC não funciona, se olhar assim, a questão... O IMC? O IMC, porque eu aparento diferente, assim, parece, sabe? Tipo assim, eu não vou falar, é óbvio, mas se eu te falar o meu peso, tu vai dizer, nossa... Não parece que tem tanto. Porque, assim, distribui diferente, parece assim. Então, eu tinha quase 70 quilos na época lá, né? 67. Mas parecia que eu tava, sei lá, com 50, assim, tu entende? E não sou tão alta assim. Mas a distribuição, não sei se foi muito rápido, entende? Acho que de repente pode ter sido um choque, sabe? O choque. Eu acho que o nosso choque. Eu acho que foi isso. E eu fui... A minha autoimagem estava distorcida. E eu fui na nutricionista que eu queria chegar aos 59. E ela falou assim... Essa era a meta. Essa era a meta. E ela falou assim, ó... Eu não vou te dar cardápio. Eu estou te caminhando para uma psicóloga. Falou pra mim. Na cara dura. Porque você tá com distorção de imagem e tal. Falou pra mim. Daí... E eu nunca fui, eu não... E daí, assim, ó, o que acontece? Eu acho que eu não segui nada naquela época. Eu só fui vivendo daí, sabe? Tipo assim, eu não segui nem o que eu queria chegar nos 59, não fui nem na psicóloga, eu não fiz nada. Eu só fui vivendo, porque daí eu fui... Claro, daí eu fui aproveitando um pouco. Daí eu arrumei um namorado. Ó. Daí junto... Ai, que engraçado. É porque daí junto com esse desejo todo que eu
que eu queria de ter um namorado, eu não sabia que eu ia sofrer tanto com a primeira desilusão amorosa. Eu pensei, que merda, eu pensei comigo. Não pode falar palavrão, não. Pode falar. Pode? A gente fala. Ah, tá. Pensei assim, eu era tão feliz, não sabia, agora eu sofri a primeira desilusão amorosa, né? Antes tivesse ficado... Todo mundo sofreu. É. Serve pra deixar marcado, sabe? A tatuagem da marcado. desilusão. Como a gente é tolo, né? É. Tolo. Eu lembro até hoje a risada do meu padrasto, porque a risada dele falava assim, oh, meu Deus, coitada, isso aí vai... Isso aí vai passar tão rápido. Isso vai passar tão rápido, é boa. Tipo assim... Não, mas é a primeira dor no coração, né? Tipo, uma facada. Tipo, não ri, me abraça que tá doendo demais, tipo assim, mas era... Meu Deus, tipo, pra ele era ridículo, porque tá louco, né? Um adolescente. Então... Enfim, agora até me perdi no que eu tava falando. Tá. Tu arrumou um namorado no primeiro? Quantos quilos tu perdeu? Ah, tá, distorção de imagem. Distorção tá, de imagem, enfim. Por que eu não segui nada? Porque daí depois não deu certo com esse namorado, daí enfim, depois eu casei. Daí, Olha tudo isso. De um fui pro outro, casei, e daí foi muita coisa pra minha cabeça pra, tipo assim, pra alinhar tudo e querer voltar e tal. E, sei lá, a minha vida voou. É que eu acho que a bariátrica, como qualquer outro tipo de dieta, ou aprender a se alimentar, acho que tem muito a ver primeiro com a cabeça, né? Tu entender que, não, eu vou fazer uma bariátrica, ou eu vou precisar ter agora uma alimentação mais certinha, pra não voltar. Acho que tem tudo isso. Então, mais a cabeça do que... E eu acho que, de repente, naquela época, com 17 anos, como ainda nem sabia... Como foi algo que vocês viram no Jô, sabe? Não foi algo pensado, e planejado, e estudado. Não era nenhuma coisa que... Aí é uma coisa que eu queria comentar, ainda bem que você me fez lembrar. Não era uma coisa nem que se falava na época, que era meio que uma febre. Eu sei que não era novo a cirurgia bariátrica, mas era uma febre e eu, como toda gordinha, ansiosa, adolescente, eu queria pra ontem, entende? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão esperando o plano aprovar, esperando ter o dinheiro para pagar a cirurgia, esperando emagrecer, todo mundo quer pra ontem ser magro, entende? Só que... Mas é como todo mundo quer ser rico pra ontem, todo mundo quer comprar um carro ontem. Todo mundo. O meu único conselho é, em questão da bariátrica, os médicos que não queiram me matar. Meu conselho é, trata a cabeça primeiro e vê da onde vem o excesso de peso. Por quê? Se o excesso de peso, a obesidade, vir um exemplo de uma doença, por exemplo assim, de como é que é aquela doença, não diabetes, a tireoide. Tá. Se vir da tireoide alterada, quem sabe se você regular sua tireoide, quem sabe você emagrece. Se tiver aquela tireoide, a hipo, né? Sim. Quem sabe você emagrece, quem sabe não precisa operar. Um exemplo, né? Tô dando só um exemplo. Agora, se a tua obesidade ela vier de uma ansiedade que causa compulsão alimentar, tem grande chance de você operar e essa compulsão migrar para outra coisa. Aconteceu muito comigo. Eu emagreci e migrou, um exemplo assim, migrou para compras. Hoje ainda eu tenho vícios. Pode, não aconteceu comigo, mas pode migrar para outros vícios. Eu conheço gente que migrou para vício de bebida. Dependendo da técnica cirúrgica, ou todas elas, eu não sei, mas acontece comigo, por isso que eu evito beber. Não é que eu não bebo, mas eu evito muito, até por causa das medicações. O bariátrico, o operado, ele fica bêbado muito rápido. Então, assim, ele pode virar um alcoólatra, porque ele migrou de vício. Então, ele pode virar um consumista, ele pode falir porque ele migrou de vício. Ele pode voltar a engordar porque ele não curou. Em vez de ter compulsão por comida, você tem compulsão por qualquer outro tipo de coisa, de repente. Né? Compras ou até exercício demais, sei lá.
né? Eu tô dando exemplos aqui. Também? Qualquer coisa que... Na verdade, assim, qualquer coisa que é em excesso faz mal, né? Então... Hoje eu tento trabalhar, não é um equilíbrio, eu tento, assim, não sei lá se é um equilíbrio, mas eu tento, assim, ó, tá, até onde vai meu dinheiro eu compro, até onde vai, assim, ai meu Deus, eu preciso ocupar o meu tempo, até onde eu ocupo o meu tempo, não, eu tenho que ficar mais na empresa, até pra não fazer nada de errado, entendi. tá, daí na TPM, então, eu como, tipo assim, ó, mas nem sempre eu tô em equilíbrio, porque, assim, é uma coisa que mesmo tomando remédio, coisa, tipo assim, ó, talvez eu teria que fazer uma terapia, talvez é aí que está na hora de entrar o exercício, entendeu? Eu acho que é ali que falta, sabe? Eu acho que é ali que falta ainda essa parte dos neurotransmissores ali que poderia se comunicar melhor, sabe? Eu vou te dizer que eu vou pra academia todos os dias. Mas no início, lá, quando eu comecei aí, sim, era pra perder peso, era pra, né, emagrecer e tudo mais. Hoje, se eu não vou, o que eu quero dizer? Eu tenho um vício com o sentimento, com a endorfina que me dá durante o momento em que eu estou treinando. Nicole. Como eu trabalho no marketing, como eu trabalho com criação, com esse tipo de coisas que tem que pensar muito, já aconteceu muitas vezes de eu ter insights, de eu pensar em alguma coisa enquanto eu estou treinando, sabe? Então, quando eu não vou, cara, o dia tá uma bosta, eu como tudo errado, eu quero comer tudo que tem pela frente, não consigo trabalhar e eu só fico pensando besteira. É uma coisa muito doida de explicar isso, mas isso acontece comigo. Por isso que eu não falto, porque é mais o vício do meu cérebro estar funcionando naquele momento e de todos os sentimentos que tem, assim, meu, que massa isso, meu, eu tenho que fazer aquilo durante o meu dia. Enquanto eu treino, eu vou pensando, sabe? Não, eu tenho isso pra fazer, porque eu vou de repente apresentar um projeto, eu tenho isso, nanana. Então é isso. O meu vício é esse sentimento. E isso um dia eu tava conversando até com o meu professor da academia. Eu disse pra ele, cara, eu já não venho mais aqui só pra emagrecer, não é isso, sabe? É porque me faz tão bem, que, cara, flui em tudo. Me dá mais energia, eu fico mais proativa, me dá... Sei lá, eu consigo fazer muito mais coisas. E eu sinto que é isso? Tá chegando, assim, ó, sem firula, né? Sim. Tá chegando essa fase pra mim, vai chegar. Por quê? Porque, eu tô sendo bem sincera, até hoje foi assim... É maçante, de repente, era pensar... Era só, tipo assim, ó... Era só pra emagrecer, era só contagem de calorias que eu ia perder lá, era só aquela coisa de 50 minutos de esteira, faz a musculação e 50 minutos depois. Era aquilo assim, ó, quando não ia... Nossa, um martírio Era mental. uma obrigação. Uma obrigação e tipo assim, ó, contagem. Eu já fiz... Quanto tempo da minha vida eu fiquei fazendo agenda de tudo que eu comi, do que eu gastei, quanto será que deu a caminhada de calorias e coisa... Não era algo natural. E agora, talvez, que eu me desprendi um pouco desse... Sim, sei lá, obrigatório, desse leve. peso, sim, talvez... Eu só quero, assim, ó... Só quero, assim, coisas leves, entende? Eu acho que o primeiro passo é tu gostar de alguma coisa, de algum tipo de exercício, sabe? Um pilates, um yoga, uma dança, uma zumba, uma bike, uma academia, uma qualquer coisa. E eu acho que tem que achar alguma coisa que goste e que te dá esse tipo de prazer, né? Que não seja obrigação, né? Tem gente que tem com a dança, tem gente que tem com musculação, tem gente que tem na bike ou caminhar na rua, sei lá. Eu, por exemplo, não me deixa de jeito nenhum, nem a pau, numa esteira. Não subo. Meu Deus, cara. Tu quer me ver morrer, me mata antes de me deixar 50 minutos numa esteira, não dá? Eu gosto de, sei lá, eu achei algo que eu gosto, que é lá na academia e aquilo lá. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro passo é tu gostar de alguma coisa. Né? Tem aquela
Porque senão acho que nem dá esse resultado, né? Não, tem que ter prazer naquilo que tu faz, né? Eu acho que é isso. Eu acho que uma vida também equilibrada, uma vida leve, é tu gostar de tudo que tá ao teu redor. E tu entender que, às vezes, tá tudo bem não ir. Tá tudo bem, às vezes, fazer pela metade. Tá tudo bem, sabe? Fazer um exercício e não fazer o outro. É isso. Eu, por exemplo, eu não tenho relógio nem nada pra contar calorias. Porque eu vou e eu gosto de fazer, eu não gosto de ficar contando, não faz sentido. Eu só vou por prazer mesmo. Né? Eu vejo muita gente lá, eu tenho que fazer mais tanto. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, cada um, né? Mas assim, quando é leve, funciona pra mim. Quando é cobrado, nada. Não sei por que é assim, mas é assim. E quais são os teus próximos projetos, assim, passos de doenças, de tudo? Não de doenças, mas como é que tá tudo? Tem algum plano? Já tô caminhando aqui pra gente finalizar. Meu Deus. Assim, de vida? De vida. Ó a pressão. Da vida, sim? Da vida em geral. Algum insight, alguma coisa positiva pra gente finalizar? Assim, que tu queira compartilhar? Que tu aprendeu? Assim, faz 1 ano que eu vendi meu apartamento e comprei a minha casa, né? Graças a Deus. Agora só tô esperando ficar pronto. Assim, uma coisa bem complicada pra uma pessoa ansiosa, fazer um plano tão longo. Eu nunca mais na minha vida vou fazer nada tão longo. Que eu tenho que ficar enfiando coisa pra fazer, eu já não aguento mais, além do trabalho, do filho, do namorado, de pais e irmãos e coisa e família, meu Deus do céu. Mas assim, é a grande realização do ano de 2022, assim, sabe? Legal. É o meu sobradinho. Então, é isso, assim. Parabéns. Obrigado. Bem feliz. Porque a gente sem perspectiva, sem algum plano a ser realizado, a gente não é nada, né? Tem que ter. Tem que ter metas, tem que pensar. Metas, é isso mesmo. Ela fica bem feliz. Gostou? Obrigado, gostei. Me soltei. Tomara que eu tenha falado nesse microfone, porque eu achei que Achei que eu fui algumas vezes pro lado, mas eu gostei bastante. Vou finalizar então. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Que a gente pode somar? Acho que eu falei tudo. Né? Gente, essa é a Mayla. Né? Eu vou deixar o Insta dela marcado, né? Ali no feed e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida também, querer trocar figurinha com a Mayla, acho que tu vai gostar, né? Claro, meu Deus, pode deixar recadinho. Quero ter feedbacks de vocês. Quero saber de vocês o que vocês acharam, né, desse tema também. Eu sei que tem muita gente que já me pediu, né? Eu achei interessante a gente trazer. E até para somar, para agregar e para alguém se inspirar, né? Eu acho que também essa é a ideia do pod, é inspirar alguém, né? Para que ajude alguém, que deixa marcado. E com histórias reais e verdadeiras, não histórias do mundo da fantasia e... Fake, né? As fakes que rolam por aí. Mas, enfim, é isso. Quero agradecer mais uma vez por ter vindo. Por ter aberto, né? Ter trazido aí tantos dados e informações. E eu sei que é algo que é íntimo, né? Então, eu fico bem feliz por tu ter compartilhado, ter agregado. Adorei. Que bom. Muito obrigada, tá? Obrigada. Gente, obrigada mais uma vez. E até a próxima. Até mais. Tchau.